Fala galera, ótima noite. Hoje é quinta-feira, mais um dia. Estamos em dezembro, mais um dia da live com o Jota. E hoje mais um convidado, Ultra Mega Blaster especial, Silinhas, dos ex-missionários dos Jovens da Verdade. O cara foi criado lá dentro, a gente vai ter um papo muito bacana. E tô esperando a galera conectar aqui, né? E a gente tem live com o Jota até final de dezembro. A gente vai ter todas as terças e quintas, às 9 horas da noite. E eu espero você. Isso aí, convide seus amigos. Que hoje nós temos o Silinhas aí para trocar uma ideia. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Neskalov. Como é que é? Neskalozov. Caramba, acho que é da Rússia. Muito bom, muito bom. Seja muito bem-vinda. A gente acabou de entrar no ar. Olha o Silinhas aí. Vou chamar esse cara aqui que é muito amigo. Ah lá, Silas, vamos lá, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Cadê? Neskalozov. Gostei do nome, hein? Nome diferente. Depois fala pra gente qual o significado desse nome. Fala, Silinhas! Ótima Fala, noite. Queridão. Sua Como alegria? é que você tá, meu irmão? Tudo bem, e você? Pô, melhor agora, né, cara? Pô, em primeiro lugar, agradecer você ter aceitado o convite Jamais. dessa nossa live e tá aqui com a gente. Sempre é edificante a gente tá esse tempo aí falando de Deus, né? Muito bom. Muito Tem bacana. sido muito produtivo esse propósito aí que começou logo no início da pandemia e foi se estendendo até agora, dezembro. Então, vou te agradecer de coração, cara. Pô, pra mim, eu tô muito feliz de ter você aí. Obrigado, cara. Eu que agradeço o convite. Estou feliz de estar aqui com você. Acompanhei algumas das lives no pós, né? Eu nunca assistia no horário, né? Eu nunca consegui assistir no horário. Mas assisti, inclusive, a do Poloto. Tem bastante coisa do que a gente até vai conversar hoje. Então, pô, eu tô bem feliz de estar aqui também compartilhando, aprendendo de vocês, como eu já tenho aprendido, né? E também poder compartilhar aqui junto com vocês. A gente crescer junto aí com o Jotão, né? Sempre, cara. E me conta aí, antes da gente entrar no assunto, eu sempre faço um bate-bola, jogo rápido, umas perguntas para poder o pessoal conhecer você melhor. É, cara, tá pensando o quê? Você tá com quantos anos, Silinhas? Eu tô com 18, cara. Pô, tá, um pouquinho mais velho que eu, tô com 17. Eu tô com 28, cara. 28? Ah, tá novão, cara. Novão. 28. Daqui a pouco vai virar o Silão. Pois é, cara. Tô chegando lá. Daqui a pouco eu passo. Meu pai tá. Tô chegando nele. E me conta aí, como é que foi a tua iniciada na jornada cristã, cara? Já é de família? Uhum. Conta um pouquinho pra gente aí, por favor. Legal, bacana. Eu até citei a questão lá da live do Poloto, que é engraçado, né? Que eu lembro que você fez a pergunta pra ele também. E a história, assim, né? Acho que muitas das pessoas pensam que a gente precisa ter aquela história fantástica, né? Uma coisa maluca, que foi um alvoroço, uma virada, assim. E no meu caso foi algo que eu acho que talvez algumas das pessoas se identifiquem, né? No sentido de ser algo mais de que eu cresci dentro da igreja, cresci num ambiente de acampamento que é no próprio Jovens da Verdade, né? Então, no JV, eu cresci do JV desde bebezinho mesmo. Meus pais moravam em São Paulo, mas assim que eu nasci, eles foram para Arujá e já passaram a morar na missão, né? Trabalharam na missão, sempre foram envolvidos com a missão. Uhum. Então, eu cresci nesse ambiente, assim, né? Eu acredito que eu fui moldando parte da minha pré-adolescência de uma maneira bem religiosa, assim, cara. De uma maneira bem assim, beleza, preciso ir domingo na igreja, minha mãe chama a gente para ir lá na escola dominical, tem que acordar, né? A galera geralmente não queria, mas a gente tinha que ir, tinha que decorar os versículos para ganhar estrelinha, e era aquele negócio. E nesse movimento, né, junto dos acampamentos que eu participava como acampante, eu lembro que teve uma pregação do Marcos Botelho. Uhum. E foi até engraçado que posteriormente eu virei membro de um ministério que é o JV na Estrada, né, que é onde a gente faz aí os retiros dos acampamentos com a parte de programação.
eu falei isso na reunião que a gente fez do ministério, né? Porque eles começaram a citar alguns pontos e, tipo, o que foi importante para você na história da caminhada do ministério? Eu falei, cara, por incrível que pareça e simples que foi o meu movimento, assim, de início de conversão. Porque eu acho que o tempo todo a gente está nesse movimento de aprender mais na caminhada com Deus, né? E através dos ensinamentos de Jesus. Então, né, nesse dia na pregação do Marcos era fogueira, eu estava totalmente desligado, assim. E eu lembro que, não sei se ele estava falando alguma coisa e fez uma pausa. E aí ele falou a seguinte palavra, não sei, conjunta aí. Ele falou, mudança de rota, gente. Mudança de rota. Isso foi, assim, parece uma coisa muito simples, né? Mas isso queimou tanto no meu coração. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô fazendo com os caminhos que eu tenho tomado, mesmo sabendo que eu tô nessa fase e que todo mundo fala assim, essa fase você tem que se jogar mesmo de qualquer jeito e tal. E eu nunca fui da bagunça nesse sentido, né? De, igual o Poloto compartilhou aqui, que ele já tinha outras experiências, de que se envolveu na questão alcoólica, enfim, com drogas. Sim. E eu não, eu sempre fui um cara assim, de boa, aquele amigão da galera, né? Eu sentava do meio pro fundo, né? Aquele cara que bagunça, mas tira nota boa. Então, esse ponto, assim, foi muito interessante. A partir daí, eu lembro que no ano seguinte foi que eu passei a viajar com o JV na estrada. Eu tinha 14, 15 anos, acho que 15 anos. E aí comecei a viajar com o ministério. E aí foi assim que a gente se conheceu, né, cara? Foi assim que a gente se conheceu, verdade. Inclusive, aí na Recreio, eu fui, acho que uma das primeiras equipes, né? Ou foi a primeira? Acho que tinha vindo, antes de eu fazer parte até da própria igreja, tinha vindo o Caleb, mas com mais alguns. E aí vocês vieram logo após, acho que uns 2, 3 anos após, 3 anos mais ou menos. Uhum. E aí eu fui buscar você e o Vitinho lá na rodoviária do Rio. Verdade, cara. E levar, né, depois, foi muito legal. Eu lembro que você tinha um Nissan, não sei se ainda tem um Livina. Gran Livina preto, cara. A gente trocou, na verdade eu tinha como a gente estava no Ministério de Adolescentes, a gente tinha eu tinha um Gol, né? E aí, cara, era assim, não posso ir à igreja, preciso de carona, eu quero ir para casa. Cara, empilhava, entrava, sei lá, uns 15 adolescentes no carro, vambora. Tem até algumas fotos disso aí, é muito engraçado. Parava às vezes na porta da igreja. Que legal, cara. Aí os diáconos ficavam, não para de sair gente aí de dentro, não. Eu falei, não, esse carro aqui é abençoado, cara. Aí quando a gente foi trocar de carro, a gente optou. Uma das grandes questões que a Jaque, né, minha esposa, falou, vamos pegar um carro maior. E aí pegamos um carro que ele se transformava em 7 lugares. Nossa, ele era gigante. Só vivia também com um monte de gente, cara. Sempre acima da capacidade, né? E Putz, era que bacana. muito prazeroso mesmo. Você falou uma coisa aí no começo que me remeteu logo no início, né? Quando me convidaram, eu e a Jaque, para trabalhar no comecinho mesmo com o pré-adolescente, né? Uhum. E aí eu cheguei assim, eu falei, Jaque, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com você, porque era mais ou menos agosto, setembro. Depois, final do ano, dezembro, aí eu saio, fico até dezembro, e ano que vem você toca sozinho, porque eu acho que isso não é meu perfil e tal. E eu fazia parte, né? Na época eu era diácono, depois eu vinha presbítero e tal, mas fazia outra parte de outros ministérios, e eu falei, eu não me encontrava ali, né? E aí começamos a fazer, assim, o ministério. Foi muito engraçado, teve um domingo que só tava eu, a Jaque e a nossa filha. Falei, dava pra dar bebê em casa, né? Na cama, mas tá tudo certo. E aí aquele movimento, a gente tá persistindo, tá orando, e foi crescendo. Aí o Daniel subiu como pastor titular, convidou a gente para ficar com os adolescentes também. Uhum. E aí quando eu peguei a sala, cara, eu falei, nossa, a sala era grande, era bacana. A nossa sala, ela foi crescendo, a turma foi crescendo, e a gente foi trocando de ambiente, porque ficava apertado. E aí a gente trocamos de uma sala para outra, depois uma sala grande mesmo, uma sala bem, bem legal. E aí eu falei, Daniel, quando eu olhei assim a sala, eu falei, Daniel,
o primeiro dia de aula, né? Eu mudei toda... É igual classe de escola, né? A disposição aí, da sala. Exatamente. Eu tive essa mesma sacada que você. Falei, cara, a galera já estuda de segunda a sexta, muita gente já estuda sábado. Pô, tem que acordar de manhã para ainda vir para a igreja e sentar numa classe. Eu achava aquilo maçante. Aí eu falei, cara, eu vou mudar isso, vou mudar essa dinâmica, vou fazer uma outra pegada com a aula. Trazer dinâmica, trazer muitas... deixar a coisa bem descontraída, né? E foi isso que a gente fez. Eu falei com o Daniel, eu posso arrumar a sala do jeito que eu quiser, ou tem que seguir esse padrão? Ele, não, cara, faz o que você quiser e tal. Me deu carta branca. Então era sempre aquele semicírculo, né? E jogamos almofada no chão, deixava a galera deitar. À vontade. Um deitava no colo do outro. E aquilo ali foi deixando eles num momento deles, né, cara? Confortável. E aí o Ministério, graças a Deus, foi crescendo, foi desenvolvendo, trazendo mais laços de amizades que eles carregam até hoje, né? Muitos deles são amigos. Legal, isso não bacana. tem preço, né, cara? Porque assim, é isso que você falou. Cara, domingo de manhã ir pra igreja de novo, assistir aula. Então tinha que fazer uma pegada diferente, né? Mais pra... E era uma coisa que a gente encarava com... Assim, era uma obrigação, não era uma vontade que a gente tinha. Na verdade, a vontade que eu tinha de verdade mesmo, assim, era de ver meus primos. Porque eu sabia que meus primos iam estar lá, pô, vou lá, depois a gente conversa, troca uma ideia. Quem sabe eu vou pra casa dele, a gente joga um videogame. E esse era o negócio, sabe? Então a gente ainda não... A consciência também, né? Do que a gente tinha sobre... as nossas responsabilidades já enquanto mais novos, porque eu acho que isso hoje também é um pouco já tirado do adolescente. O adolescente é só tido como aquele cara da revolta, do momento de vida que assim, ele ainda não sabe o que ele quer, ele tá se decidindo, ele tá se descobrindo. Não, você não tá se descobrindo, cara. Você já tem uma identidade, né? Até entrando aí no talvez um pouquinho no que a gente gostaria de falar, mas você já tem uma identidade. Só que como que ela foi construída? Como que você chegou até aqui? O que fez você estar nesse momento de hoje? Quais são os escombros que estão por cima de você e que te tampam a visão daquilo que é realmente a sua verdade? E de quem você é por conta do Jota. Então, eu acho que isso faz todo sentido, cara. E essa questão de adequação, por exemplo, que você falou, de um ambiente propício para que as pessoas também se coloquem ali e os adolescentes, no caso, se sintam parte, né, se sintam nesse senso de pertencimento, é muito importante. Eu vi agora que você está trabalhando com questão de coach, né? Eu me formei como Master Coach. Legal. E aí eu falei, cara, eu vou nichar. Você está atendendo o quê? Você está atendendo o quê? Desculpa perguntar, né? Não, então, eu falei, você faz uma formação que você atende várias áreas, mas acaba surgindo uma área específica, né? E aí eu falei, vou nichar a parte empresarial, executivos, empreendedores, empresários, né? Eu falei, vou nichar nisso. E aí, cara, o que aconteceu foi muito bacana até, assim. Porque começaram a surgir adolescentes para mim, dentro dessa área, uma carência, e eu comecei a atender e atendo. Eu falei, não adiantou. Eu pedi licença lá da igreja, né? A gente passou por toda uma mudança na minha vida profissional, pessoal, e eu pedi um afastamento para poder focar nisso, né? Porque a gente vive isso intensamente, né, cara? Todos os dias. Quando eu te conheci, o Denilson é do farmacêutico, da parte de farmácia. Também continuamos com esse segmento. A gente trabalha ainda com farmácia. Parte de Exato. Mas achei muito legal você cair para dentro da parte de coach. Porque minha opinião, agora eu vou te dar uma opinião que você não pediu. Claro, pode mas cara, que tem muito a ver com você, cara. Tem muito a ver. Então isso aí, para mim, é questão de fazer sentido aí com a tua vida totalmente. Você é uma pessoa totalmente relacional e que contribui demais com a galera. Já contribuía. E agora, de maneira profissional também, né, trazendo isso. Muito bacana, cara. Você acaba buscando ferramentas, né? E aí começou a surgirem adolescentes. E aí acabou que dentro da própria instituição, né? O pessoal, quando tem adolescente, fala, cara, Denilson, chama o Denilson.
Aí teve uma que me ligou lá de Minas, falando, tem 2 adolescentes aqui falando de se suicidar. Eu pensei logo em você. E questões assim bem pesadas, sabe, Uhum. cara? A gente, não só na igreja, né, que a gente já passa por isso, mas Uhum. profissionalmente a gente tem pego algumas situações assim bastante desafiadoras. Mas é aquela história, né? Eis-me aqui, e se Deus está trazendo essas pessoas, e a gente está aí para poder ajudar, contribuir e fortalecer eles tanto emocionalmente como espiritualmente, né? Sim. Então, é claro que a pegada espiritual acaba entrando. Não que você vai evangelizar um adolescente que veio de uma outra família, mas os Uhum. ensinamentos de vida estão na Bíblia. Então, tem Uhum. muitas ferramentas que a gente utiliza, né? O coach, ele não é um psiquiatra, ele não é um psicólogo, ele tem um tempo de assim, só para explicar rapidamente qual é a Uhum. função, né? Hoje está muito banalizada a palavra coach. O cara é coach, tudo não é coach. Não Uhum. é, eu acho que tem que ter o dom, não é qualquer um que pode ser. Então, houve uma formação aí excessiva, na minha opinião. Então, a gente tem um prazo, né? 10 sessões, 12 sessões, para pegar aonde a pessoa está, o estado emocional da pessoa, chegar aonde ela quer chegar. E aí, nessa linha, né? Nesse percurso, nessa jornada, você pegar, potencializar o que ele tem de forte dentro dele, que ele Uhum. mesmo não sabe, a gente não sabe, cara. Às vezes a gente não se autoconhece, né? Exatamente. Uhum. E eliminar os impedimentos, né? Através de ferramentas comprovadas. A gente trabalha com É. neurociência, é bem bacana o E projeto, porque travou. existem algumas instituições que focam muito assim, cara, o cara tem que ganhar muita grana, tem que ser um excelente empresário, enfim. E a vida não é só isso, né? A vida tem vários pilares. A gente tem que cuidar da saúde, tem que cuidar do emocional, Uhum. tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar dos nossos amigos, né? A parte social é importante, a parte conjugal. Então, é um todo, né? Tem aquela chamada roda da vida, né? Sim, E tem os 11 com pilares certeza. ali. E tem que ter um equilíbrio entre os pilares, senão não adianta. Muitos caras são bem-sucedidos aí financeiramente, né? Mas às vezes tem uma vida que você olha, o cara já está no quinto casamento, já tem filho envolvido com drogas, e isso é bastante desafiador, né? A família fica desestruturada, né? E aí, cara, sofre, né? Não tem como não sofrer, infelizmente. Mas aí a gente trabalha com essa galera aí, para mim é um prazer muito grande, é um chamado. Quanto maior o desafio, Uhum. a gente ora a Deus e fala, Senhor, me capacita, estamos juntos e vamos lá. E aí a gente faz agora, Vamos na pra pandemia, cima. muito atendimento online, né? Então, é por aí, por aí. Mas é muito legal, Legal. cara. E voltando aí ao foco da questão da identidade, eu vou falar uma coisa para você Uhum. que eu acho que é interessante, que o pessoal da igreja falava assim, cara, vocês são... Cara, ficar com o ministério do adolescente, ninguém quer. É o último ministério que as pessoas querem. Aí eu brincava, eu falei, mas os adolescentes não me dão trabalho. Quem me dão trabalho são os pais dos adolescentes. Está aí a tia Ângela está na live, ela trabalhou comigo também. Né? A tia Ângela tem uma história bem legal. Eu queria contar até como ela começou. Ela já é berço cristão e tal. Se ela me Uhum. permitir, se ela der um joinha, eu vou contar a história, como é que foi a entrada dela no recreio. Que foi muito Dá um legal, já que eu joinha já citei aí. o nome dela, né? Quem quer ouvir a E história é que tá aí, assim, clica, manda um joinha aí pra gente ver a história. para Vamos contar fazer a história, Tia Ângela, você tem que uma autorizar pressão como é que foi cristã. o começo da Bia lá com a gente. Foi muito bom. E eles são amigos nossos não só de ministério, mas para a vida toda. Eles são Uhum. como se fossem irmãos para a gente. Somos irmãos em Cristo, na verdade, né? Mas, assim, bem chegados mesmo, a gente tem um contato muito grande. Eu falo o seguinte, me olho na foto, ô Silas, eu vou falar uma coisa, você já passou Uhum. por isso aí. Você tá novo, cara, mas eu olho na foto e falei, nossa, eu tô velho, na minha mente eu tô jovem, é engraçado isso. É engraçado, É cara. impressionante isso. Eu Eu já olho assim e falei falo, cara, isso. meu corpo não tá compatível com Uhum. a minha cabeça.
É igual o Né? cara que vai Exatamente, tocar a bola, cara. vai jogar a bola, e toca a bola, tu acha que vai É, pegar a bola, fazer um drible e o corpo não obedece, né? Fala, cara, não dá eu mais. sou esse cara, eu sou E... esse cara. Ah, Eu é? sou esse cara, porque eu já joguei futebol federado e tudo mais. Então, hoje, quando eu vou brincar com os molecada, até no acampamento mesmo, JV, agora eu só me machuquei. Eu parei de jogar bola porque eu só me machucava. Não conseguia jogar mais nada com os caras. Mas eu tô nessa linha também, cara. Mas o que você falou é interessante, porque essa questão de uma foto, de um espelho, né? A gente para muitas vezes a galera. Eu sei que tem muitas pessoas que param, tem essa crise diante do espelho, né? De se olhar ali e pensar sobre quem é, e, enfim, ter essas reflexões. Mas o espelho ele é só um momento, né? Ele não revela a sua identidade. Aliás, ele é uma imagem artificial de você. A sua imagem não está ali totalmente representada, nada que foi colocado pela mão do homem, né? É algo que é natural, é artificial, cara. Tudo que a gente começou a criar a partir. Eu aprendi isso, né? E tenho começado a colocar isso na minha cabeça, que a partir aí do 7º dia depois da criação, cara, tudo que foi feito foi artificial. Porque aí já começou a vir de nós, da nossa mão, e aí o que era para ser natural já foi de Cristo. Então ele já criou a gente com a nossa imagem e semelhança ligada nele, né? Então, até acho que seria interessante até falar sobre a questão que era mais ou menos do tema, né? Sobre algumas camadas de Claro, fica à vontade, identidade. cara. Quiser mandar tchau aí, Só, tem só uma... para... Ah, tem a minha noiva tá... A Nesca Lozov, que você falou que o nome difícil é minha noiva. Tá É um nome aqui, ó. difícil. Qual o Ô, apelido dela, cara. Nescau? Né? Mas já chamaram ela de tudo quanto é coisa. Porque o nome dela é Vanesca. Mas chamam ela de Valesca, Vanessa, tudo que você imaginar com Van é ela. Mas Ah, ela já é? colocou Nesca para cortar e ficar mais fácil. Nesca, tu tá com cara Mas, top, hein? Tá com cara muito top. Quero ir nesse casório, adoro comer bolo e orar por opa! vocês lá. A gente fala orar por Ô, vocês, bicho. a gente vai orar indo ou não indo, entendeu? É, Mas, pô, bolo sempre é bom, né? pois é. Ó, a galera tá entrando aí, ó. Joey tá aí. Quem mais? Tio Toninho tá no aeroporto, tá no avião aí, tio Toninho. Saito passou por aí também, não sei se tá aí. Mas enfim, Denilson, então, sobre essa questão da identidade, né? Eu acho que quando a gente fala desse tema, o pessoal hoje acho que tá cansado de falar de identidade. Para falar a verdade, eu também tô de saco cheio. Acredito que você, como coach hoje, enfrenta cada barra sobre falar de identidade. A gente vê que a nossa Ó, o Saito tá sociedade... falando aí, ó. Tô aqui também, rapaz. Ó, o O Saito tá falando Saitão aí, tá ó. aí, ó. Saitama. Isso. O Saitão é presente em todas, né, cara? Esse aí é o Fala, cara. Nete. Uma galera chegando aí. Mas fala aí, desculpa ter interrompido, mas essas Não, figuras a gente não pode deixar de não, mandar um tem beijo, crise né? não. Fica à vontade na sua live, cara. É nossa. Mas tamo junto. Mas, então, e essa questão que a gente tem vivenciado, né? Uma sociedade que está vivendo uma base de depressão e ansiedade, né? Na qual a gente vê Perfeito. que não tem, basicamente, pessoas que estão vivendo no presente, mas elas estão vivendo em 2 outros tempos que não eram para elas estarem. Ou seja, aquele que vive ansioso, ele está sempre querendo antecipar coisas do futuro e ele fica vivendo o futuro em vez de explodir as coisas que ele deveria no presente. Assim como aquele que está hoje depressivo ou aquela que está depressiva, ela está remoendo talvez uma glória do passado ou um trauma passado muito grande. E aí ela está presa naquilo, essa pessoa fica lá e ela não consegue também vir para o presente, explodir a identidade dela, que é no agora. O nosso tempo é no agora. Então, dentro de todos esses pontos, né, que a gente vê como base, a gente tem que começar a caminhar por essas camadas de identidade. E eu falo sobre camadas que eu tenho aprendido sobre isso também de pessoas, né? E essas camadas, eu entendo que elas vão sendo rompidas, por isso que são camadas. Não dá para a gente chegar na segunda se a gente não passar pela primeira. Assim, consequentemente, né? E para a gente chegar na plenitude, que eu entendo que seja a última camada, a gente precisa passar por uma série de outras camadas, né? Então, para mim, o primeiro ponto, assim, da gente entender
e pensar, refletir sobre é a questão de entender o que Gênesis 1:26 vai falar para a gente, que é que nós somos a imagem e semelhança, nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então é muito engraçado a Sim. gente pensar nessa questão, porque Deus ele tem um projeto excepcional já para a nossa vida, né? Ele já nos criou a imagem e semelhança, e a gente precisa entender essa disparidade, porque muitas vezes a gente se prende no que outras pessoas estão falando ao nosso respeito, e geralmente essas pessoas que falam ao nosso respeito, que colocam muita coisa na nossa identidade, não nem por mal, tá? Mas e são pessoas de confiança. Geralmente essas pessoas são pessoas de confiança, são pessoas próximas, são os nossos próprios pais, e enfim, professores, né, com quem a gente passa muito tempo da nossa vida aí, dentro de uma sala de aula. Então essas pessoas elas colocam verdade sobre a nossa vida que fazem com que a gente acredite que isso é parte da nossa identidade, que isso faz parte da gente e a gente deve viver debaixo dessas coisas. E a gente esquece de que a gente precisa romper, de que nenhuma dessas outras opiniões é mais importante do que a do Criador. Ele já disse, você é a imagem e semelhança minha, eu tenho um projeto para a sua vida e um propósito para a sua vida. E para você alcançar o propósito, você tem que romper isso e não passar a ligar para o que as pessoas estão falando ao seu redor. Não se importar com as aprovações que vêm dos arredores, né? E a gente precisa romper essa camada. E aí a gente começa a entender um pouco sobre a nossa autoimagem, né? Que é como eu me vejo. E essa autoimagem, ela vai sendo construída entendendo esse aspecto, esse primeiro aspecto, né? Então eu não sei até se você tem alguma questão para compartilhar aí do que você vê das salas de coaching, não citando nomes, obviamente, né? Nem sei se tem coisas que você pode, mas eu tô citando aqui temas, mas para, enfim, você colaborar e a gente ir trocando essa ideia. Mas esse primeiro pontapé, assim, da gente entender essa importância, essa é a primeira camada e é a mais importante. Se a gente não romper isso, não interessa, cara. Você pode construir lá, você pode ser o cara mais racional do mundo, que inclusive é uma das camadas, a racionalidade, né? O que a gente chama de quociente intelectual, né? O famoso QI, né? A gente tem pessoas que têm esse viés muito racional e você vai ser uma pessoa totalmente que se coloca como superior e tal, mas assim, é um desequilíbrio também ser só isso, porque como até o Poloto falou na live dele com você, a gente é corpo, né, mente e espírito, né? A gente tem corpo, alma e espírito. A gente tem esses três entrelaços aí para a nossa identidade, que a gente precisa exercitar e cuidar e descobrir, né? Porque eu acho que muitos de nós, eu, por exemplo, não tenho vergonha nenhuma de falar que eu estou numa fase de descobrimento da minha identidade, de descobrimento de outras características que eu não sabia que eu tinha, de tomadas de posturas e entendimento sobre aquilo que Deus tem ao meu respeito, que eu posso compartilhar com as pessoas que me cercam, que eu não tinha, talvez por conta dessas inseguranças que foram implantadas. Então, tem muito disso, enfim, cara. Acontece muito disso. Eu acho que ninguém, assim, em primeiro lugar, as pessoas às vezes falam assim, eu não preciso passar por um processo desse, eu tô bem, tô feliz, que ótimo. Mas nada é tão bom que você não possa melhorar. O primeiro ponto que eu acho é esse, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma falsa impressão que está tudo bem, e não está. Porque tem que trabalhar a nossa cabeça, a nossa mente. E eu vejo, assim, as pessoas, de uma forma geral, muito preocupadas com a opinião de terceiro, né? Se eu coloquei alguma coisa na rede social, por que o cara não escreveu? Por que ele não leu? Ou se escreveu, por que ele escreveu isso? Então, existe muito essa preocupação, né? Da rejeição, Então, assim, acontece muito isso com as pessoas. E aí eu sempre pergunto, eu acho que uma coisa que eu sempre trabalhei com os adolescentes, a galera tá escutando legal aí, dá um joinha.
com os adolescentes eu sempre falei o seguinte: Travou. em certos momentos da vida existem aquelas encruzilhadas que você não sabe se vai para a direita. Tá me escutando legal aí, Silas? Voltou. É que deu uma travadinha. Pode seguir. Voltou? Eu falo assim que tem certos momentos da nossa vida que a gente se encontra numa encruzilhada. Então você não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. E aí você fica nessa dúvida cruel. E é você que tem que resolver. Por mais que você ame seu pai, ame sua mãe, sua esposa, seu marido, namorado, enfim, seus irmãos, é você que tem que resolver. Não é o pastor da igreja que tem que resolver. É você e Deus. Exato. Então você submete isso a Deus. E aí eu pergunto para as pessoas, e é muito engraçado que 99,9% não sabe. Eu falo, qual a sua missão na sua vida? Você tem isso claro? Você tem isso por escrito? Você lê a tua missão, o teu propósito de vida? Então, você tem que ter esse norte para seguir. Então, se você não tiver um norte para seguir, buscar, o que acontece? Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, né? E tem até aquela historinha da Alice perguntando para o gato, né? Que é famosa. Qualquer caminho leva a qualquer lugar. Você pode escolher a estrada que você quiser. Exatamente. Então, a pessoa se perde, né, dentro de uma consciência que aí sim vem sofrendo de males de depressão, de ansiedade. Você vê muitas pessoas aí, geral, e eu continuo trabalhando mais com adolescente jovem, que às vezes pensa no suicídio, quero me matar, quero tirar minha vida. Aí a gente para poder entender o motivo. O que está levando? Porque nem ela mesma sabe por quê. Ela só está infeliz. Então, exato. Ela não tem um autoconhecimento, né, cara? Ela não tem um autoconhecimento. E você falou uma questão muito importante, que era um dos pontos avançando aí, né, nessa questão das camadas, né? Pensando nisso, que a gente entende aí o que Deus fala a nosso respeito, a gente começa a construir a nossa imagem por conta das pessoas que nos cercam, que são essas pessoas de confiança, pais, mães, professores. Às vezes uma professora lá atrás... Fala aí. E aconteceu comigo, lembrei de uma palavra para mim assim, ó, você é muito avoado. Toda vez que começa a aula, você parece que você vive no mundo da lua, você é meio, sei lá, parece um ET. E parte da minha vida, eu acreditei nisso, cara. Eu acreditei que eu era meio avoado, que eu simplesmente não tinha, sei lá, um objetivo, talvez eu não conseguisse focar. E é estranho que essas coisas, se a gente não tem a certeza daquilo que Deus já trouxe, fala assim, cara, não liga para isso. O Deus, ele não enxerga a gente no agora. Ele já enxerga a gente lá na frente, né, no nosso propósito final. Então a gente fica se preocupando muito com as coisas agora. A gente se preocupa muito com o que as pessoas estão falando. Enfim, a gente esquece de começar a olhar para dentro, né? Porque você falou, qual caminho que a gente toma? Às vezes a gente tem que tomar o da direita ou da esquerda. Para mim não são nenhum desses, é o para dentro. O único caminho que a gente esquece de tomar é o para dentro. Sim. E o para dentro é o que importa. O para dentro é quando eu começo a alinhar aquilo que Deus já vem falando a meu respeito com aquilo que eu acredito que eu sou. E quando eu começo a alinhar essas duas coisas, aí a brincadeira começa a ficar outra. Porque as coisas começam a acontecer, cara. É natural que você prospere na sua vida. E aí eu não estou falando de maneira financeira, nada disso. Se bem que isso é parte também da vida. E a gente vai também prosperar disso. Mas assim, em todas as áreas da vida, né, a gente começa a dar fruto. A gente começa a entender e caminhar no propósito. E quando a gente está no propósito, aí a brincadeira começa a ficar mais séria, porque aí a gente vai cair nessas outras 3 camadas que a gente tem, né? Que é o quociente intelectual, que eu estava falando, a questão racional, né? Se a gente for parar para pensar, Jesus, quando ele foi tentado no deserto, após jejuar lá 40 dias, 40 noites, ele foi tentado nessas 3 esferas. Quociente... Isso aí tem a ver com o corpo, né? O nosso intelecto tem a ver com a nossa capacidade cerebral, enfim, é o nosso corpo. E isso está aqui, é presente, é físico, é vivo. Então, Jesus, ele é tentado na primeira esfera do corpo, né? E é muito interessante, porque Jesus, ele não tem crise de identidade. Nosso Jota, ele não tem crise de identidade e ele vai para cima com a palavra.
ele já está certo, ele já entendeu a primeira camada, ele já rasgou isso, ele também tem um autoconhecimento, ele fala assim, eu já sei de quem eu sou, porque isso que a gente está falando aí sobre essa parte que Jesus é tentado, fala em Mateus 4, né? Mas em Mateus 3, um capítulo antes, é onde Jesus é batizado e ele ouve da boca do próprio Pai quem ele é. Então o cara enche o negócio dele e fala assim, agora eu tô pronto pro deserto. Não tinha nada mais me impedindo, agora eu vou para cima. Então, essa questão do entendimento e romper essas camadas, né, do quociente intelectual, quociente emocional também, porque a gente cai muito nessas questões emocionais que tem a ver, inclusive, com a nossa alma mesmo, né, cara? Coisas que a gente sente, que são do nosso coração e enfim, se a gente pende muito para um lado, se eu sou um cara só muito racional, não vai funcionar. Eu estou em desequilíbrio, se eu sou uma pessoa só muito sentimental, eu vou ser afetado por tudo e por qualquer coisa, eu vou viver de aprovação dos outros, eu não vou conseguir romper para frente. E o quociente espiritual, né, que é a questão da gente compreender o nosso propósito, a nossa fé em Cristo e caminhar nessas 3 questões. Então, esse autoconhecimento é muito importante para a gente poder enfrentar os desertos da nossa vida. Porque eu tenho certeza que milhares de pessoas nessa pandemia entraram totalmente no deserto, cara. Nossa. Totalmente. Você vê empresas quebrando, pessoas com muito mais depressão. Tem gente que não queria voltar nem para casa, porque a casa tá um lixo. Aí eu comecei com aquele negócio de acordar mais cedo, né? Que eu já acordava cedo, mas não tão cedo quanto eu tô, porque para mim tem sido muito proveitoso. Eu aprendi muitas coisas sobre isso. E nem é sobre essa parada que a galera fica falando, aqueles que acordam rico, não sei o que, blá blá blá, que o pessoal acha que é isso. Mas eles nem sabem, e eu acho que você também talvez tenha essa prática por ser um empreendedor, um cara que sempre foi pra cima, mas que, cara, a energia, e a energia que eu falo não é uma coisa cósmica, nada, né, mágica do mundo da Disney aí, mas é uma questão real, energia, campo magnético, campo elétrico que tem num período mais cedo, ele é muito menos pressão. A gente não sabe, mas uma pessoa que está de muito mau humor, ela pode afetar uma outra por conta do seu campo magnético a 7 metros dela. Então imagina eu numa sala dentro de uma empresa com várias pessoas estressadas. Entende? Exatamente. Enfim, tudo isso tem a ver com a gente. Tudo isso tem a ver com a nossa identidade, com aquilo que a gente quer, os nossos objetivos e principalmente isso tudo alinhado com aquilo que Deus já colocou na nossa vida como propósito. No fim das contas, o que a gente tem como propósito é a mesma coisa, é o reino. Né? O meu propósito, na verdade, não é diferente do teu, que não é diferente da galera que está assistindo a gente aí. É a mesma coisa, com caminhos diferentes. E tá tudo certo. Sim. Eu acho engraçado que às vezes os adolescentes, né, vinham muito assim, questões assim das mais básicas às mais complexas, né? E querendo perguntar, né, porque infelizmente tem muitas igrejas que o pastor resolve tudo. E eu particularmente, é uma opinião muito minha, sou totalmente adverso a isso. Eu acho que Deus deu livre-arbítrio. Eu posso aconselhar. Eu e a minha esposa, né, Jaqueline, nós éramos conselheiros de adolescentes. Até hoje, né? A gente, meus filhos têm muitos amigos, enfim. Então a gente pode aconselhar, mas não decidir. Decidir é ele que decide, né? Não. E aí eu sempre falava para eles o seguinte, eu falava, cara, o que Jesus faria se estivesse no seu lugar? O que Jesus faria? Pergunta que eu acho que mais... né? Jesus era maravilhoso. E Jesus sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. Então, quando eles viam com alguma pergunta, essa era uma das perguntas chaves, assim, é uma dica muito valiosa para a gente mesmo, para a gente usar para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Se fosse Jesus, o que ele faria, né? Isso nos dá um norte, né, muito grande quando você para pensar, né, já que nós temos que nos esforçar para ser a imagem e semelhança de Cristo, né? Não ficar só escutando o que o pastor, enfim,
está falando, não, você tem que partir para a oração, né? Para a oração, para a ação. Exato. A oração é isso, você Exato. orar para fazer, né? Então, assim, isso acontecia muito. Pô, tio, não sei se eu namoro aquele menino, ou não sei o que da minha mãe, ou não sei o que, a situação tal. E eu falava, o que Jesus faria se você estivesse no teu lugar? O que você acha? Aí, pá, dava aquele impacto, né? E eu falei, não precisa responder isso agora. Reflete, vai pro teu quarto, faz a tua oração, pensa. Depois a gente troca uma ideia. Mas pensa, reflete. Trazer a pessoa para, né? Além do que aquela resposta, aquela comida que vai pro micro-ondas, né? Fazer uma... Exato. Degustar aquela ideia, pensar naquela ideia, submeter aquela ideia a Deus para poder... É isso, cara, porque essa parada que você tá falando de que a galera tem uma necessidade de entendimento da fé e de amadurecimento da fé, só que eles querem viver das experiências dos outros. E, cara, desculpa, mas vai viver suas próprias experiências. Não dá pra você ficar colhendo o que o Denilson plantou, entende? Não dá pra galera querer colher o que o outro tá plantando, o que o outro tá buscando, onde ele tá se jogando. E tem que se jogar mesmo. Eu acho que a gente foi muito doutrinado lá atrás também a não errar. Parece que a gente não pode errar em nada. A gente não pode errar a faculdade que a gente vai fazer, a gente não pode errar... Enfim, e tem que errar loucamente. Você tem que cair para dentro de todas as coisas e ir aprendendo com essas questões. Igual quando a gente é bebê mesmo. A gente só aprende a andar depois de cair mais de 1000 vezes. Né? Então, é doido isso. A gente precisa errar. E óbvio, com mudança de rota, né? Não dá pra gente ficar errando a mesma coisa também. Mas essa questão é muito importante, cara. A geração está sendo uma geração muito imediatista e que está querendo se tornar muito consumista do outro sem viver as experiências. Queremos tudo pronto e não queremos viver os processos. Se Deus ele quisesse brincar de terra, brincar de humanidade, ele teria feito a gente desse tamanho já. Né? Ele não teria feito a gente uma semente que vai passando por um processo. Então, é isso, né? E até a própria criação. A criação ele poderia ter feito assim e acabou, está criado. Exatamente. Mas Deus ele gosta dos processos. E ele nos ensina através dos processos. Jesus podia ter parecido assim aqui, né? Jesus já tinha sido homem, mas ele seguiu todo o processo natural do Pai, né, cara? Exato, cara. Para pensar, ele podia ter descido, pum, vamos lá, vamos evangelizar aqui, vamos, né? Não, todo o processo, ele foi criança, ele foi adolescente, ele cresceu, ele viveu com a família, então... E tenho certeza que ele foi muito amado, cara, muito amado por Maria. Com certeza Maria era uma mulher que colocava... A gente estava falando de pais e mães que talvez coloquem coisas na cabeça dos seus filhos, mas eu tenho certeza que esse... Eu vou colocar vou falar de uma linguagem assim, esse moleque, né, enquanto o moleque que foi crescendo, o moleque Jesus que foi se tornando depois essa figura, ele foi crescendo sendo amado e muito instruído, muito bem instruído por conta da identidade que os pais já tinham. Os pais já tinham construído a sua identidade e com certeza apontavam para o filho, ó, você é o filho que vive, cara, você vai dominar isso aqui. E quando ele chega lá na frente para encarar, por exemplo, essa parte do deserto, ele não tem dúvida. Assim como a própria cruz, ele não tem dúvida. Entende? Então, a questão da identidade faz com que a gente viva na plenitude. A gente pode viver a plenitude, mas só dá para chegar nela se a gente passar por essas outras camadas. Não tem como a gente chegar lá se a gente não romper, entendendo aquilo que Deus já fala que a gente é, entendendo a nossa autoimagem, tendo esse autoconhecimento, né? Rompendo aquelas camadas do que é QI, do que é de novo, mas é o QS de espiritual. Enfim, é isso, cara. A gente precisa caminhar dentro desse aspecto e talvez trazer essa luz mais para os nossos... as nossas juventude, os nossos adolescentes. O adolescente ele não precisa achar que ele está naquela fase chata, que ele precisa ser chato com todo mundo. Não, cara, você tem uma responsabilidade tão grande quanto a que o próprio pastor tem.
de cair para dentro e você ser uma referência na sua geração. Você ser alguém que é um braço do próprio Cristo estendido ali para quem está precisando. Bom, a gente tem responsabilidade, só que a gente quer dormir até mais tarde, porque a nossa vida acordada tá um lixo, né, às vezes. Então, esse que é o negócio. A galera tá com medo de viver, porque estamos nesse âmbito. E aí eu vou voltar para aquela questão. A gente está nesse âmbito de sempre ansiedade ou depressão. Estamos vivendo em momentos diferentes do qual era para a gente estar vivendo. Só dá para a gente viver a plenitude no presente. Não tem como. Não tem como. Acontece muito às vezes, né, do pode, né? Pode ou não posso, né? Ô tio, né? Geralmente eles me chamam de tio. Tio, eu posso fazer isso ou não posso? O que você acha? Falei, cara, é a questão sua. O que você tem que refletir é devo ou não devo, não posso ou não posso. Quem sou eu para falar na vida de um adolescente ou de qualquer pessoa o que ela pode ou não pode fazer? É a questão de cada um. Devo fazer, não devo fazer, né? Pensar nas consequências, no que pode ser de bom ou de ruim. Eu acho que é essa a avaliação que a pessoa tem que fazer. Porque um pastor de uma igreja, um líder religioso, ele não é um oráculo que sabe todas as coisas. Exato. É Deus que sabe todas as coisas. Ele deu o livre-arbítrio para a gente, né? Imagina, Deus sabe de tudo, responde. Né? Tem gente que fala, não, Senhor, responde para onde eu vou. Eu aceito esse emprego ou não aceito? Eu faço esse curso ou não faço? Então, cara, ora, reflete, né? Busca conhecimento, capacitação e toma decisão. E não é aquela decisão que você vai tomar, você pode errar, né? Você pode ter escolhido errado, pensar que uma coisa é outra. Com certeza. Mas a gente, todo o ser humano, né, da consciência normal, ele quer acertar. Mas se você não acertou, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Tem aquela música... Tudo bem, né, cara? É por aí, cara. Não tenha compromisso com o erro. Não tenha compromisso com o erro. A gente cria compromisso às vezes com o erro. O cara tá errado numa coisa, ele fala assim, vou seguir. Para! E muda a rota, cara. Você tem 360... Vamos pensar em geometria aqui. Você tem 360 graus para errar. Aí você fala, não, já errei os 360. Beleza, mas você esqueceu que tem mais um eixo que sobe e desce. Então sobe e vai mais 360. E vai de novo, e vai de novo. E onde a gente mais amadurece, mais a gente aprende, são nos desafios da vida. Isso é sempre. Que você não entra na zona de conforto. Você está na zona de conforto, que é o maior perigo. Tem que acender a luz amarela. Que aí sim você... Não, cara, Cara, tem que enfrentar, né, cara? O dia a dia... Tem dia que não dá vontade. Ah, pô, mas você tem vontade de sair da cama todo dia? Vou falar que sim, eu tô sendo... tô mentindo. Não, tem dia que não, mas vamos lá, vamos sair. Tem que levantar. Tenho que enfrentar, tenho que pedir forças. Aí no outro dia você já acorda, cara, tô bem pra caramba. Ou você acorda mal, sai pra rua, toma um sol, você fala, parece até o Superman, né? O Homem-Pássaro, que é da minha época. Toma um sol, você, nossa, tô forte de novo. Tô forte. Por isso que muitas terapias psiquiátricas que tem que levar, né, os pacientes para tomar o sol da manhã, para poder... É energia, né, cara? O sol, ele é rico em vitamina D, enfim. Então é importante. Às vezes, você não quer sair de casa, saiu de casa, tomou aquela luz, você já sente uma força, né? E, claro, orar a Deus sempre e seguir a tua missão. Qual é a missão da sua vida? Qual é a minha missão? Qual é a missão do Silas? Qual é a sua missão? Para onde é que a gente vai? O que a gente quer fazer? Ah, essa missão é eterna? Não, ela pode sofrer ajustes. De repente, você é um adolescente, tem uma missão, daqui a pouco você fala, pô, tem que dar uma ajustada na minha missão, dar uma ajustada na minha rota. E é isso aí, tá tudo certo. Segue em frente sempre, cara. É isso aí, o objetivo é esse. E se autoavaliando, exato, né? Exato. E é isso, cara. E outra, né? No fim das contas, a gente pensar o final de todas as coisas é sempre melhor do que o começo. Se for pensar no relacionamento, no namoro, se você perguntar se tivesse, não sei se tinha alguém namorando aí, geralmente a gente pergunta, né? O que é melhor no namoro? A galera fala, o começo. Não é, cara. É o fim. Porque se acabar ali, ou é um livramento, ou você vai partir para o noivado. Consequentemente, o noivado também. Melhor o começo ou o fim? É o fim. Porque ou vai ser também de novo um livramento, ou vai ser o casamento.
Aí você chega no casamento e vai falar, pô, o que é melhor? O fim ou o começo? O fim também. Porque o casamento foi feito pra gente ficar até que a morte nos separe. Só que quando a morte nos separa, Sim. ela já quer dizer e já vem trazendo um aviso que você está entrando na vida eterna. Na verdade, você está continuando a vida eterna que Deus já te deu. Então, a gente tem esse medo, né? A galera tá com medo de viver, com medo de cair para dentro dos desafios, com medo de arriscar. E eu acho que a pandemia, ela intensificou bastante essa questão das pessoas que estavam já sofrendo de alguma maneira, mesmo que um resquício, essa questão depressiva e de ansiedade, mas também potencializou pessoas que queriam se mover, não sabiam como, mas que tiveram que se jogar. E agora que se jogaram, elas também estão se redescobrindo na caminhada, e enfim, tem todo esse aspecto, né, que a gente vem vivenciando, né, na sociedade. Eu acho que o Brasil, aqui, São Paulo, mudou muito, por exemplo, não sei muito aí no Rio, a gente só vê pelas notícias, mas assim, aqui as coisas mudaram bastante. Eu trabalhava numa empresa aí de 5.000 funcionários no prédio e aí os caras entregaram um monte de andar, tá todo mundo de home office, as coisas acontecendo, mas assim, as pessoas estão enfrentando as suas crises emocionais também dentro desse ambiente todo, né? Além dessa questão profissional e tudo isso, a gente também enfrenta os nossos desafios dentro de casa. Então, quando eu vim para dentro de casa, foi uma questão um pouco assim, que estranho, né, cara? Pô, eu acordava todos os dias, tinha o meu horário de ir descer, pegar o metrô, chegar no meu trabalho, passar a maior parte do tempo lá dentro. E agora eu tô em casa, né? E, e aí, o que eu posso aproveitar? Quais as coisas que eu consigo tirar do papel? Ou será que eu devo ainda assim estar nesse trabalho? Será que o que Deus quer da minha vida a partir desse movimento que está acontecendo, né? E, enfim, eu acho que as nossas identidades, elas têm que elas devem estar muito bem definidas, né? A nossa identidade, ela tem que estar definida para que a gente possa caminhar, para que a gente possa dar um passo, mesmo que ele seja errado, tá tudo bem, não tem problema. Mas toda maratona, o Poloto falou isso, acho também, a maratona, ela precisa de um primeiro passo. No primeiro dia, às vezes você Sim. corre 10 metros, cara. Mas é possível você correr 42 quilômetros. É possível. Então a gente precisa se movimentar. O próprio Espírito Santo, no começo da Bíblia e no final da Bíblia, diz que o Espírito Santo está em movimento o tempo todo, né? O Espírito de Deus se move Sim. sobre as águas. Então, a gente precisa entender que não dá para ficar parado. Não dá para ficar parado. Tudo se mexe. Tudo se mexe. Tudo está em movimento. E às vezes só a gente está estacionado na nossa vida. A gente tem um jargão que a gente usa muito, né? Principalmente nessa instituição onde eu fui formado, que é uma das maiores, se não a maior do planeta, que, enfim, que a gente fala que o presidente lá fala que tem poder quem age. E é verdade. Se a gente deixar parado, né, muita gente ora a Deus. É que o nosso tempo não vai dar para contar mais algumas histórias aqui. Ora a Deus e fica esperando. Pô, o que Deus não faz? Tá, aí tá, cadê a tua parte, né? Ora mais ação, oração. Então, claro, você tem que submeter a Deus, mas você tem Com que fazer a tua certeza. parte também. Não, Senhor, me dá um emprego novo. E aí, segunda-feira, eu estou em casa, sei lá, de bobeira. Então, você tem que buscar também, né? Você tem que fazer a tua parte, né? É isso que é o Exato. importante, né? É muito importante. E uma outra coisa que eu ia comentar, deixa eu ver se eu lembro, que então, esse tempo está esgotando, eu fico, caraca, olha o tempo. Passa rápido, cara. Quando o papo é bom, passa rápido. Passa voando. Passa muito rápido. Mas, enfim, é isso, cara. Você tem que partir para ação. Você tem que fazer, se reinventar, uma palavra importante para Uhum. esse momento. Lembrei rapidinho. Eu saí com a Jaque, né, minha esposa. A gente costuma sair uma vez por semana, só nós dois. A gente sempre teve esse costume, quando a gente consegue, claro, né? Então, é uma das coisas que a gente tem implementado. E eu estava conversando para ela, e aí, apesar de você ser mais novo, mas eu vou te incluir,
É claro que a minha dimensão é maior, se pegar, por exemplo, Jaziel é maior ainda. Quanto que houve de transformação, de mudanças durante o ciclo da nossa vida, né? Pô, eu lembrar da minha infância, cara, parece que eu vivi lá na época medieval. É Mudou doideira, muita né? coisa. Então a gente está num processo de mudança muito acelerado, exacerbado. E se a gente não parar para respirar e pontuar o que a gente quer, a pessoa se perde mesmo. A bússola começa a rodar assim, ó. E aí essa bússola é a cabeça. E aí o cara não sabe para onde vai e aí trava, né, meu? E aí o cara não Com segue. certeza. Então você tem que parar, respirar fundo, orar, fazer tua caminhada no sol, fazer teu exercício. E é isso, Exatamente. filhinhas. A gente tem que se Olha, equilibrar, né, cara? exatamente. Tudo é sempre o meio do caminho, né? Buscar sempre o equilíbrio, né? Cara, eu quero te agradecer, quero deixar aí aberto para você falar mais um Pô, pouquinho, despedir da galera. O nosso tempo está acabando, o Instagram ele é bem preciso, né? Mas a propósito da live com o Jota, que é com Jesus, né? Foi através de um. Eu estava em casa, apesar de trabalhar na área de saúde, eu trabalhei muito de casa, muito mesmo. Na época da pandemia que estava mais, agora parece que está voltando, então a gente me requer mais de mim. E aí eu falei, cara, tudo bem, estou trabalhando pra caramba, mas o que eu estou fazendo pro próximo? E aí eu orei a Deus, e aí ele despertou esse desejo no meu coração de fazer uma live semanal, chamada Com J. Aí a gente falou, já que o filho nasceu, vamos colocar um nome. E alguns adolescentes falavam, pô, tio, faz uma live aí, pô, cria um negócio aí pra gente poder acompanhar e tal. A live tá bem batido também, mas Deus falou para mim o seguinte, não importa a quantidade de pessoas, não se preocupa com isso, se preocupa, faz a live acontecer. Então, quando Deus manda, a gente obedece. Então, a gente está é com só esse isso. projeto até dezembro, várias pessoas maravilhosas. Então, te agradecer a tua participação, de todos que passaram, ainda tem alguns que ainda vão vir pela frente, o próprio Saito vai estar aí pela frente, tem uma galera boa vindo aí, o Carioca tá vindo aí, o Guilherme. Então, Show, legal. Arthur tá vindo por aí. Aí tá o mês do Bacana. JV, hein? Tá quase virando live do JV da Estrada. É o mês do JV, presente de Natal do pessoal. Então, te agradecer, meu cara, irmão. Falar que Rio de obrigado. Janeiro aqui. Quando tu vier, minha casa é tua casa. Me casa, sua casa. Pô, e que eu quero nesse Não, eu que agradeço. falar com esse carro aí que tamo junto, hein? Ô, Vanessa, imprime aqueles convite VIP lá. Tá aí ainda. Top. Já põe aí. Ó o André. Ó o chefinho aí. Ó o chefinho. Juntos aí, ó. Ô, André, você só entra André. no fim, né, cara? Porque o fim é melhor que o começo mesmo. A gente acabou de falar disso, então tá tudo certo. Menos é Mas mais. é isso, cara. Menos é mais. Ai, show. Denilson, obrigado, cara. Eu fico feliz pra caramba. Como eu falei no começo, eu fiquei muito contente de ter sido convidado aqui, porque a gente sabe da sua caminhada também, né? A gente acompanha não tão de perto, mas de longe. A gente se encontrou lá no acampamento. Pude conhecer você, tive essa oportunidade maravilhosa de conhecer você e a sua família. Então, foi muito bacana, assim. Aquele acampamento ficou marcado na nossa vida, né? Inclusive, o Ximenes, toda vez que a gente conta, a gente sempre fala das coisas que aconteceram naquele movimento. Eu lembro que a gente até cancelando brincadeira lá com a galera, porque a gente estava num outro movimento ali que Deus foi falando, as coisas foram acontecendo, foi muito bacana, a gente pôde dividir outras experiências. Então, eu sou muito grato, cara. Fico muito feliz de poder ter participado aqui com você e espero que você continue fazendo, continue indo para cima, conte com a gente. Saiba que aqui em São Paulo também eu vou ter casa daqui casa minha mesmo, só em agosto do ano que vem. Mas se você vier, a gente te recebe aqui e já vamos estar junto, cara. Então, tu tá morando hoje em São Paulo ou em Arujá? Eu moro em São Paulo, eu moro no Tatuapé. Tatuapé, tá, conheço. Eu trabalhei 3 anos em São Paulo, né? Então, tenho amigos de Tatuapé, tudo que é região aí, interior do estado. Tenho muitos amigos em São Paulo, isso é muito bom. Show, show. Mas é isso, cara. Obrigado, viu? Um beijão pra você, pra sua família. E conte com a gente também.
Valeu. Agradecer a todos aí que participaram, que vão assistir depois. Valeu, galera. Filhinhas, Deus te abençoe muito, cada dia mais. Vou orar pela Nescau também. Amém, Já vou ter mano. apelido nela, já estou íntimo, hein, Pô, opa. E para toda a tua família, Bibi, seus pais, todos eles aí, que Deus continue te abençoar cada dia mais. E sabe que pode Amém. contar comigo, não tem dia, não tem hora, não tem região geográfica. Tamo junto, meu irmão. Valeu, querido. Grande Um beijo enorme, beijo viu? pra você. Seu coração. Valeu. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Falou, velho. Abração, Tchau, tchau. meu irmão. Tchau.